os 5 setores mais arriscados da bolsa, e nesse vídeo eu vou te explicar quais são e por quê. Então, para a gente começar, eu gostaria de falar sobre problemas setoriais que envolvem não apenas em um setor, mas podem envolver em vários, e alguns setores têm todos esses problemas. Antes de entrar em um por um, eu só gostaria de fazer um parênteses, que a minha ideia não é fazer com que tu não invista nesses setores, mas que sim, tu saiba dos possíveis riscos atrelados a cada um deles. O primeiro problema setorial que acontece é a ciclicidade, ou seja, estabilidade em bons momentos, porém, uma queda significativa nos momentos de retração econômica. O que eu quero dizer com isso é basicamente que empresas que surfam no momento que a economia está em alta, porém, no momento de retração econômica, essas empresas têm muita dificuldade em manter um ROI positivo e dificuldade de ter capital para realizar investimentos. Isso acaba fazendo com que essas empresas geralmente acumulem mais dívidas, passando por dificuldades e que até mesmo não consigam lidar com essas dívidas a longo prazo. E uma das formas que as empresas possuem para enfrentar essa ciclicidade seria ter um portfólio de produtos competitivos e até mesmo únicos. Porém, a gente sabe que na prática é difícil que isso possa acontecer e tem umas empresas que realmente não conseguem ter um diferencial competitivo justamente pelo produto ou serviço que essas empresas oferecem. O segundo ponto seria sobre margens apertadas. Ou seja, quanto menor for as margens que uma empresa possui, mais dificuldade em rentabilizar o capital do acionista. Novamente, a gente entra na questão do ROI, que é uma das coisas mais importantes para a empresa, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, e isso novamente faz com que a empresa se coloque num lugar de risco, onde muitas vezes a margem acaba sendo tão pequena ou até mesmo negativa por uma falta de eficiência na sua estrutura. A gente sabe que empresas que possuem uma alta qualidade têm uma folga relevante na sua margem. Não necessariamente ter uma margem alta, mas sim uma margem saudável para o seu segmento. Como, por exemplo, não é justo a gente comparar uma empresa de varejo com um banco, por exemplo. Porque a gente sabe que o banco vai ter um ROI muito maior, porque ele tem mais facilidade de rentabilizar, mas ainda assim uma empresa que possui, uma empresa de varejo, por exemplo, que tem uma margem líquida de 5%, ela já pode estar muito saudável na sua operação, tendo em vista comparado com outras empresas do setor. Outro problema setorial que pode acontecer é a necessidade de capital intensivo. Quando a gente fala disso, a gente está dizendo da inserção de capital constante para nem sempre o caixa girar o suficiente para compensar. O que eu quero dizer com isso é que tem empresas que precisam investir um caminhão de dinheiro para depois captar um lucro líquido que ainda assim pode ser até pequeno. E de exemplo, eu já posso dar para vocês, são usinas de construção. Precisam de um investimento muito alto e o retorno pode demorar anos para vir. E quando a gente entra nesse ponto de capital, é muito importante a gente entender o ciclo de caixa que as empresas possuem, a saída e a entrada de caixa. E as empresas que geralmente têm problemas são ciclos de caixa extenso, ou seja, onde sai o capital e depois de um ano, por exemplo, vamos supor uma construtora, esse capital retorna somente depois desse período. Então acaba sendo um setor arriscado justamente por isso, a falta de previsibilidade. Quando a gente fala de ingerência política, a gente está falando da intervenção governamental em excesso. E isso com certeza é um grande fator de risco, justamente por ter muitas políticas, por ter muitas regulamentações e também dificuldades das empresas operarem de forma mais livre. Então, começando pelo primeiro setor que nós temos, é o setor de aviação. No setor de aviação, os principais problemas que esse setor possui é a necessidade de alavancagem operacional. Ela é muito alta e isso com certeza afeta as margens e também o ROI que a companhia possui. Ou seja, é o caso que a gente comentou de uma estrutura intensiva de capital. As empresas do setor de aviação precisam que as aeronaves estejam cheias e rodando. E não se abre uma empresa de aviação com apenas 100 milhões de reais, por exemplo. É uma necessidade muito alta de capital. E os custos para manter essa operação rodando também é muito alto. E como a gente viu no período de 2020 e 2021, com a pandemia, principalmente, essas empresas tiveram uma recuperação lenta e incerta, porque afinal de contas, as aeronaves estavam vazias e paradas e como é que a empresa vai captar, como é que a empresa vai ter faturamento dessa forma. Então, isso faz com que a gente entre no terceiro ponto, que empresas de linhas aéreas, elas quebram com uma frequência muito superior aos negócios de outros setores. Elas acumulam dívidas muito mais fáceis do que outras empresas e uma das formas que elas utilizam para
pelo menos sobreviver ou continuar operando no negativo, é pedir socorro para o governo para não quebrar. E isso não é apenas no Brasil, isso é no mundo. É realmente um setor arriscado e não necessariamente a gente está falando aqui do nosso país. A estrutura, então, para manter uma operação de aviação, ela é complexa e lenta, tá? E requer muitos detalhes a serem considerados. E aqui, para fins didáticos, eu trago algumas empresas do setor, como por exemplo a Gol, a Azul e a Embraer, para se caso vocês quiserem saber um pouco mais sobre essas empresas ou até mesmo ver as suas métricas, entender o que eu estou falando aqui nesse vídeo, vocês podem procurar a respeito dessas empresas. Segundo setor, o setor de turismo. Quando a gente fala de turismo, a gente está falando de uma ciclicidade intensa. Depende de boa estabilidade econômica e também do poder de compra da população. Então, digamos que num período econômico ruim, a classe A e talvez a classe B continue viajando, porque afinal de contas, são pessoas que possuem um poder de compra maior para o fim turismo. Porém, a classe média não opera do mesmo modo. E isso faz com que essas empresas tenham um público mais restrito a isso. Não consiga ter perfis de clientes muito diferentes. Então, acaba que em momentos de crise econômica ou até mesmo eventos geopolíticos, isso afete o comportamento do consumidor, como, por exemplo, a sua confiança nessas empresas para realizar algum tipo de viagem, abertura de fronteiras de países que eventualmente estão com restrições, ou até mesmo a opcionalidade dos clientes em optarem por viagens nacionais, ou até mesmo não necessitarem de uma empresa para isso. E aqui, como um exemplo de empresas, eu trago a CVC e a São Paulo Turismo. Nós não temos tantas empresas desse setor no Brasil, porém, essas são as duas que atualmente operam com capital aberto. O terceiro setor é o setor de construção. Os principais problemas do setor de construção é em questão do ciclo de caixa. Conforme eu comentei anteriormente, as construtoras possuem um longo ciclo de caixa, então elas tiram dinheiro do bolso rapidamente e demoram a receber. Ou seja, imagina que a empresa comprou um loteamento e agora ela vai fazer alguns pavilhões de apartamento para depois que ela possa vender. Então, isso, além de tempo para essa construção, ela também vai demorar para ter esse capital investido, porque afinal de contas, pode ser que ela acerte e escolha uma região boa, onde tenha interesse e o mercado imobiliário esteja aquecido nesse local, quanto também pode ser que o inverso seja verdadeiro. E essas empresas também sofrem com a questão do perfil de cliente, ou seja, um alto risco de inadimplência ou financiamento a perder de vista desses clientes. Então, digamos que, poxa, o cara financiou a casa e eventualmente ele é desempregado. Como é que ele vai conseguir continuar pagando o financiamento habitacional de 30 anos dele? Isso tudo gera um risco de crédito para as empresas. E falando em risco de crédito, essas empresas, as construtoras também sofrem do impacto econômico nos períodos de alta de juros. Então, isso encarecerá o crédito para o cliente que tenderia a assumir um financiamento e digamos que naquele momento não se torne tão vantajoso assumir um financiamento e a preferência do consumidor se torne por alugar um imóvel, por exemplo. Essas são algumas características principais do setor de construção, principalmente na questão do ciclo de caixa, que seria o mais importante a ser analisado numa empresa desse setor. E aí, algumas empresas, para dar o exemplo, MRV Engenharia, a Cirela e também a Exetec. O quarto setor é o setor de petróleo e gás. Bom, uma das principais características sobre esse setor é sim a questão de ingerência e monopólio, porque afinal de contas o governo controla a Petrobras, que domina completamente esse mercado, e as decisões podem ser pouco ortodoxas frente ao que realmente a empresa precisa. Ou seja, é aquele famoso viés político que tenderá a tomar decisões baseado no que os políticos preferem e não o que seria melhor para a companhia. Outro driver setorial importante seria a ciclicidade. Então, quando a gente está falando de uma empresa de petróleo e gás, a gente está falando do preço do petróleo que é precificado internacionalmente e que sofre muitas oscilações. E isso não somente no setor de petróleo e gás, mas também como no setor de mineração, que a Vale também está inserida. Então, empresas do setor de commodity tendem a sofrer esse impacto com a ciclicidade para que então elas possam vender a sua matéria-prima no mercado. E eu também acho que um dos problemas de longo prazo interessantes da gente citar é a transição energética para fontes renováveis, reduzindo a demanda de combustíveis fósseis. E claro que isso é algo que talvez no momento não seja uma preocupação, mas justamente a longo prazo possa impactar empresas desse setor. E falando nessas empresas, então nós temos no Brasil a Petrobras, a PetroRio e também a 3R Petroleum. O quinto setor, o setor de varejo. Quando a gente está falando de varejo, então, os principais problemas seriam relacionados a margens apertadas, a dificuldade em rentabilizar o capital.
Ou seja, o consumidor ele vai preferir a loja que for mais barata. E aqui a gente tem um exemplo ali embaixo de Magazine Luiza e Casas Bahia. Vamos supor que tu decida comprar uma geladeira. Tu vai pagar R$1.000 mais caro na Magazine Luiza porque tu prefere a empresa? Geralmente não. Geralmente tu vai na Casas Bahia, por exemplo, e vai comprar feliz da vida a tua geladeira com desconto. Então, esse é o porém desse setor. Não há muito diferencial nos produtos que são vendidos no varejo, e isso faz com que esses produtos que são mais commodities, entre aspas, sejam facilmente substituíveis por a loja que estiver vendendo mais barato. E isso, consequentemente, afeta a margem de lucro da empresa e também a sua competitividade. E falando em competitividade no varejo brasileiro, a gente viu inúmeros exemplos de Shopee, Shein, AliExpress e também Alibaba, ou seja, empresas de origem chinesa que chegaram recentemente no nosso mercado, que operam com produtos muito mais em conta para o consumidor final do que as nossas empresas brasileiras, e isso faz com que gere uma pressão nessas empresas e, consequentemente, que elas percam clientes. Outro ponto que eu também comentei lá no setor de construção é que o impacto econômico que esse setor possui em período de alta de juros encarecerá o crédito e isso reduzirá a demanda dos clientes. Então, vamos supor aquele cliente que deseja parcelar uma geladeira e ele acaba fazendo o máximo de prestações possíveis, porém ele vê que a prestação vai ficar muito cara por conta do período da taxa de juros. Então, assim, ele vai pensar 2 vezes em comprar uma geladeira nova, provavelmente vai optar por comprar uma usada. E claro que eu estou dando um exemplo bem extremo, mas é para deixar bem claro e didático a respeito disso. Porém, isso é algo que acontece de fato e é algo que impacta essas empresas, porque afinal de contas, por mais que elas possam vender parcelado, e isso é muito comum no varejo, pode ser também que os clientes não paguem, ou seja, que eles não cumpram com a sua parcela ou a sua prestação e acabe se tornando inadimplentes para essa empresa. E conforme eu comentei, algumas empresas do setor, Magazine Luiza, Lojas Renner e também Casas Bahia. Então assim, agora que a gente viu os 5 setores mais arriscados da bolsa, eu gostaria de fazer minhas considerações finais a respeito deles. Então, eu só queria deixar enfatizado para vocês que comprar ativos que possuem uma maior volatilidade com o objetivo de conseguir um retorno maior costuma não funcionar, além de ser muito perigoso. Então, cuidado ao montar um portfólio que, às vezes, poxa, de 5 setores que a gente acabou de ver, tu teria 3 desses setores com uma alta concentração no teu portfólio. Então, assim, estaria exposto a um risco muito maior e não necessariamente tu consiga rentabilizar com esses ativos, além de trazer um risco muito grande para tua carteira, que até mesmo pode ser relacionado com esse segundo ponto que a gente tem aqui, que é o risco da perda permanente de capital, ou até mesmo chamado risco da ruína no seu portfólio. É o risco de tu perder literalmente todo o teu patrimônio por, enfim, quebra de alguma empresa, ou como a gente viu, Magazine Luiza caindo drasticamente, recentemente Casas Bahia também. Então, assim, essas empresas estão nessa lista justamente terem um potencial de risco de desvalorização muito maior do que um potencial de retorno. Porém, se ainda assim tu decidir ou está convicto das empresas desses setores, eu recomendaria uma dedicação de um tempo considerável para entender as principais características, quais são os potenciais impactos que essas empresas possuem, como essas empresas se comportaram principalmente em períodos mais difíceis na economia do país, ou até mesmo como essas empresas se compararam frente a outras empresas do mesmo setor. E por fim, lembre-se, diversifique o seu portfólio e não concentre em capital em empresas com grandes drivers de risco. Isso justamente para que tu consiga acumular capital a longo prazo e não tenha nenhuma dor de cabeça nesse processo. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se caso eu esqueci de alguma coisa, por favor, comente nos comentários. Dê o like se você gostou desse vídeo e se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um grande abraço e até a próxima.